Boa tarde, senhores alunos. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar a lei dos cossenos. No final dessa aula, os senhores vão entender tudo sobre as leis do cosseno. Esse vídeo eu dedico uma homenagem a um dos grandes matemáticos que tinha em Belo Horizonte, professor Mário de Oliveira. Tive a honra de ter sido aluno dele. Então vamos à nossa videoaula. Espero que os senhores gostem, compartilhem e se inscrevam no canal. Inicialmente, senhores, nós vamos estabelecer as relações entre os ângulos e o triângulo, que já foi uma matéria que nós estudamos em aula anterior, trigonometria no triângulo retângulo. Embora nós não temos o triângulo retângulo na tela, mas vamos estabelecer relações entre ângulos e triângulos. Vejamos o slide após. Vejamos, senhores. Se eu dividir aquele triângulo que eu mostrei na tela anterior em duas partes, ele está aqui em cima, traçando uma altura H, fazendo um ângulo de 90 graus com o lado C, a altura ela tem um ângulo de 90 graus, por definição. Teremos dois triângulos com medidas diferentes. Vamos dividir em dois triângulos. Os senhores estão vendo aí um triângulo rosa e um outro caque aí do lado. Onde eu chamei os lados que foram divididos de M e outro de N. Então, agora, senhores, nós vamos estabelecer relações trigonométricas com esses ângulos. Então, vamos caminhar para o próximo slide. Vejamos, senhor, os triângulos estão aí separados. Usando todo o nosso conhecimento de trigonometria no triângulo retângulo, lembrando a vocês o teorema de Pitágoras. Esse teorema é um dos mais importantes, nós vamos usá-lo demais aqui agora. As relações de seno e cosseno que acontecem no triângulo, foi demonstrado para vocês a relação de seno e cosseno em aulas anteriores. Então, vamos estabelecer essas relações. Vejamos, senhores. Aqueles dois triângulos estão separados aqui. O triângulo eu deixei do lado na tela anterior para a gente não confundir. Estão separados os triângulos. O H é o mesmo lado que foi dividido ao meio ali. Nós estudamos que o cosseno de um ângulo, cosseno, é o cateto que está junto com o ângulo. Cosseno, o cateto está junto com o ângulo dividido pela hipotenusa. Olha o triângulo rosa. O primeiro triângulo que está do lado esquerdo. Olha lá, a hipotenusa é o lado A. Um cateto que está adjacente, que está junto com o ângulo beta, é o M. Então, nós temos que o cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de beta é N sobre A. Está ali. A setinha está nos mostrando que os dois triângulos são retângulos. Por isso que a gente está aplicando Pitágoras. Se cosseno de beta é igual a N sobre A, a gente pode passar para lá o A multiplicando. Fica A cosseno de beta igual a N. Eu só coloquei aqui embaixo para mostrar para vocês o teorema de Pitágoras. Lembrar que a gente vai precisar dele logo ali na frente. O quadrado da hipotenusa, que é A, é igual ao quadrado de H, que é a altura, mais o lado N ao quadrado. Ok, senhores? No outro triângulo, analogamente, acontece a mesma coisa. Vejam, senhores, cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o M, dividido pela hipotenusa, que é B. Se cosseno de alfa é igual a M sobre B, nós podemos escrever, como os senhores estão vendo lá, B cosseno de alfa é igual a M. Eu acho que ninguém tem dúvida dessa situação.
Lembrando a vocês também Pitágoras, que nós estudamos em aulas anteriores, que o quadrado da hipotenusa, que é b, é igual ao quadrado da altura mais m ao quadrado. Não esqueçam disso. Se vocês esquecerem, eu vou lembrar de vocês, tá? Prestem atenção num detalhe que virá no próximo slide. Ele é muito importante. Antes de concluir, eu vou mostrar para vocês uma coisa importante que vocês precisam saber. Olha lá, as três setinhas estão mostrando. Naquele triângulo original, antes da gente dividir, o lado C, está escrito de verde ali, nós quando dividimos chamamos um lado de M e o outro de N. Então, estou aqui tentando mostrar para vocês que C é a soma de N mais N. Ok, senhores? Sabendo disso, eu posso tranquilamente tirar o valor de N, passando o M para lá, subtraindo, já que ele está aqui somando. Então, N é igual a C subtraído de N. A mesma coisa, senhores, acontece com o M. Eu posso passar o N para o outro lado. Então, M vai ser igual a C subtraído de N. Agora, senhores, basta nós fazermos as substituições nos seus devidos lugares e a gente vai chegar longe nessa caminhada. Vejamos o primeiro triângulo. Esquece o outro. Vamos estar no primeiro. Nós estudamos na aula, no triângulo anterior, no slide anterior, que A cosseno de beta é igual a N e que A ao quadrado é igual a N ao quadrado mais N ao quadrado. Agora, senhores, qual que é o valor de N, hein? Vocês lembram que nós tiramos? N não é igual a C menos M? Olha lá, na hipotenusa ao quadrado, mais N ao quadrado é igual a A ao quadrado. Vocês estão vendo aí? Está dando para enxergar? Olha lá, A de amarelo, da terceira linha do triângulo pequeno. Tem a primeira linha, cosseno de beta igual a N sobre A. Depois nós concluímos que A é cosseno de beta igual a N. E depois nós concluímos que A ao quadrado é altura ao quadrado mais N ao quadrado. Mas N não é C menos M ao quadrado? No lugar de N ao quadrado, a gente coloca o valor dele, C menos N ao quadrado. Correto, senhores? C menos M ao quadrado é um produto perfeito do quadrado perfeito. Vamos ver lá? É o quadrado do primeiro, que é C ao quadrado, menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Os senhores estão vendo lá, menos 2cm, branco, verde, branco, mais o quadrado do segundo, que é aquele m que está lá no meio. Só foi invertida a colocação, mas foi aplicado ali o produto notável de C menos M ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Somado com H ao quadrado, nós temos o valor de A ao quadrado. Analogamente, aconteceu a mesma coisa no outro triângulo. Eu estou fazendo isso porque a gente vai provar duas vezes a lei do cosseno, tanto para um triângulo como para o outro, serve para o triângulo geral também. Olha lá, senhores alunos. Cosseno de alfa, nós chegamos à conclusão que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Achamos que B cosseno de alfa é igual a M e que o quadrado de B é igual à altura ao quadrado mais M ao quadrado. O que é M, senhores? É C menos N. Colocamos C menos N no lugar de M. O que ficou lá? B ao quadrado mais altura ao quadrado mais C ao quadrado mais N ao quadrado menos 2CN. Isso aí é o resultado de C menos N ao quadrado colocado ali. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é N2. Eu acho que não teve dúvida na explicação. Então já estamos chegando, quase chegando aonde a gente precisa. Faltando só mais uma coisinha. Olha lá, senhores. Nós fizemos tudo aquilo que a setinha está mostrando. A ao quadrado, sempre desenvolvemos. Agora, olha uma coisa engraçada ali. Olha o que eu estou vendo aqui. Olha só. H2 mais N2 é igual a 2. Se o senhor olharem do outro lado, lá embaixo, B ao quadrado, eu tenho H2 mais N2. Deu para ver isso aí? Agora, se vocês verem lá em cima, B ao quadrado é igual ao quadrado mais N2.
Na equação do lado esquerdo, eu tenho H2 mais M2. Eu até escrevi pequenininho lá. E a seta mostrando o que que é. Senhores, simples assim. Olha só que maravilha, senhores. Vamos repetir. Aqui a setinha está nos mostrando é o valor de A2. Do lado direito, H2 mais N2 está ali. A outra setinha do lado direito está mostrando que B ao quadrado é igual a H2 mais M2 está do lado direito. É só colocar no seu lugar o B ao quadrado no seu lugar e o A ao quadrado no seu lugar. Vejamos como é que nós vamos fazer isso. Olha aí, senhores. No lugar de H2M2, olha lá, eu deixei até repetido aqui para não ter nenhuma dúvida. Eu coloquei o B ao quadrado, porque B ao quadrado é igual a N ao quadrado mais M ao quadrado. Ficou aqui. Olha lá. No lugar de H2M2 entrou B2, do lado direito. Agora, do outro lado, H2 mais N2 não é A2, então coloquei A2 no lugar lá e chegamos, senhores alunos, na lei dos cossenos. Lei dos cossenos. O quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses lados, multiplicado também pelo cosseno do ângulo oposto. Olha lá, vamos ver se o que eu falei está certo? O quadrado de A é igual a B ao quadrado, que é o outro lado, mais C ao quadrado. Menos duas vezes multiplicado por C vezes B, que é os dois lados, multiplicado pelo cosseno de alfa. Alfa é o ângulo oposto a ele. Olha lá, se vocês verem do beta, deu a mesma coisa, olha só. Beta é ao quadrado, é A ao quadrado mais o lado C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto a ele. Agora nós podemos concluir também, já de uma vez, não está escrito aqui, mas é fácil de saber, que o lado C ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes o A multiplicado pelo B, cosseno do ângulo θ. É só aplicar essa lei. Vale para qualquer triângulo, senhores. Eu espero que os senhores tenham gostado, que curtam essa aula, que compartilhem e tenha um bom final de semana.